Olá, bom dia. Meu nome é Matheus Eduirdes e, juntamente com os meus colegas Brian Luiz, Raíssa Guimarães e Daniel Possato, iremos apresentar o nosso trabalho 01 da disciplina MAC 019, Fundamentos de Mecânica das Estruturas da UFJF. Primeiramente, antes de executar qualquer resolução dos problemas propostos, devemos executar as duas primeiras células que estão contidas na seção pré-requisitos, onde a primeira célula faz a instalação do pacote AnaStruct no Google Colab para a representação computacional das estruturas, e a segunda célula faz as importações necessárias para que o código funcione, como o NumPy, Matplotlib e o próprio AnaStruct. Para a resolução do problema 1, começamos o código inicializando a biblioteca SystemElements. Depois, definimos e posicionamos os nós da estrutura, calculando-os a partir da imagem dada. Depois, definimos as conectividades e membros entre esses nós. Então, implementamos um laço para fazer a conectividade entre os nós, onde adicionaremos um elemento treliça para cada nó conectado a partir de cada interação. Após isso, definimos os apoios, adicionando um apoio articulado ao nó O e um apoio articulado ao nó P da estrutura. E então, definimos os carregamentos, onde no caso do exercício 1, a força vai ser menos 1,8. E esses carregamentos serão adicionados no nó A e no nó H da estrutura. Por fim, chamamos a função solve da biblioteca importada no struct para computar todas as forças aplicadas à estrutura. E depois, são gerados três gráficos para representar computacionalmente a estrutura, sendo que o primeiro gráfico ele mostra os nós e os membros rotulados. O segundo gráfico mostra as forças de reação e o terceiro gráfico mostra as forças de compressão e tração. Nesse problema, para a gente conseguir solucioná-lo, a gente utilizou semelhança de triângulos, no caso L, 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 com as coordenadas X nos pontos C e E. Primeiro a gente inicializa a biblioteca do problema, o System Elements, define e posiciona os nós da estrutura. Cada nó tem uma coordenada que a gente colocou no programa. Definimos as conectividades dos membros entre os nós. Implementamos a conectividade entre os nós, gerando o elemento, ou os membros no caso, e a gente adiciona um elemento treliça entre cada nó conectado. A gente define os apoios, N1, N2, e depois adiciona um apoio articulado no nó N da estrutura e depois um rolamento no nó H da estrutura. A gente define os carregamentos em cada ponto A, B, C, D, adiciona um carregamento no nó A, o nó B, nó C e o nó D, e aplica o solve, que é para solucionar o problema. Os gráficos são os três gráficos que colocam aqui: o gráfico da força axial, da reação e o rotulado de acordo com as forças. Como pode ver, no gráfico das forças tem a taxa de compressão e de tração de cada membro solicitado. Bom, na questão 3, a gente tem essa estrutura treliçada, onde é passada a informação de que a força máxima de tração ou de compressão em cada um dos membros é de 30 kN. E com isso, é pedido para determinar qual seria o valor da carga P, que é aplicada nos nós A ou B, né? Então, a gente tem que levar em conta que entre cada um dos pontos da estrutura vai ter uma força, e essa força não pode passar de 30 kN, sendo de tração ou de compressão, né? Então, a ideia desse problema é tentar determinar qual é a ligação entre os pontos, né? Entre quais pontos vai acontecer a força máxima na estrutura, a maior força. E a partir dessa força, a gente consegue calcular, né, a carga P, determinando que essa força máxima seja de 30. Então, primeiro, a gente definiu, né, os nós da estrutura,
quais seriam as suas coordenadas, considerando que o ponto A seria definido como 0, 0. Então, a partir dali, ele seria a referência, né, para o nosso eixo de coordenadas. E, após isso, é definida a conectividade entre cada um dos pontos, definindo, assim, os membros da estrutura. Aí existe essa função para determinar o elemento de treliça entre cada um dos nós que foi conectados. E após isso foram definidos os apoios, sendo que o apoio C é um apoio articulado e o apoio D é um apoio de rolamento. Após a definição dos apoios, a gente definiu os carregamentos, né? O carregamento nos pontos A e B, que seria a carga P. E aí, com a função solve, né, a gente resolve toda a estrutura e encontra as forças que foram aplicadas entre cada um dos pontos. E, após isso, a gente consegue calcular aonde que ocorre, né, a função máxima, sendo ela no sexto membro, que seria entre os pontos C e E. E aí, a partir dessa força máxima, a gente consegue calcular a carga P, né? E aí, a partir de testes, a gente percebe que a força de contração máxima, ela está num ponto onde P tem que ser igual, tá entre 8 e 9, né? Não igual, mas tá entre 8 e 9. E aí, para conseguir um resultado mais preciso, a gente faz uma iteração, onde vai sendo incrementado, né, um valor de 0,001 kilonewtons, né, a cada nova iteração. E com isso a gente consegue definir um valor de P mais preciso, né? Sempre a partir dessa interação a gente vai calculando a força entre os pontos C e E até chegar a uma que chegue no 30 ou chegue mais próxima do que 30. Com isso, a gente consegue encontrar qual seria o valor de P, né, que geraria a força máxima de 30. E aí, com isso, o P máximo ele seria em torno de 8,57 kilonewtons. Aí, após encontrar o valor de P, foram gerados aqui os gráficos da estrutura. E aí, a gente vê aqui no último gráfico das cargas de tração e compressão que realmente a maior força ali entre os pontos C e E está sendo de 30, né? Sendo essa uma carga de compressão, né? E com isso a gente conseguiu definir que a máxima força aplicada entre os membros foi de fato de 30 kilonewtons. Sobre a questão 4, a gente pode imaginar que existem linhas ao longo da estrutura. A primeira linha seria entre o nó 1 e o nó 5 e a segunda entre o nó 6 e o nó 14. E isso vai se repetindo. Mas existem dois padrões, né, duas formas de criar essas linhas, né? Porque a gente vê que a primeira linha tem uma quantidade menor de nós. Então a gente pode criar um for dentro do código, né, que vai repetir essa formação das linhas ao longo da estrutura. Então a gente tem um for com a quantidade de linhas, né, da estrutura, e caso a linha seja um valor par, então ela obedece ao primeiro padrão de formação da linha. Então simplesmente a gente cria uma lista de elementos e vai adicionando essas conexões a essa lista. E os valores das coordenadas x e y que presentes nessas conexões, né, eles são atualizados a cada passagem. Dentro do if ainda tem um for, né, for in range 4, que é responsável pelas conexões diagonais da estrutura. Caso o valor da linha seja ímpar, então a gente vai obedecer o segundo padrão de formação da linha. Então a quantidade de nós aumenta, mas a ideia é a mesma. A gente vai criar dentro desse else, né, um novo for de in range para criar as conexões diagonais. Após isso, a gente simplesmente adiciona os nós da base, né, e suas conectividades, tudo baseado na figura, com as informações da figura, e também, após isso, a gente define os apoios da estrutura, que são apoios articulados. Depois definimos os carregamentos para cada nó da estrutura, do topo da estrutura, né, carga de 1 kN, e chamamos a função para resolver a estrutura, e depois disso, duas funções para mostrar a estrutura formada, né, por nós
aqui durante o código. Lembrando que nós seguimos exatamente a mesma ordem de identificação dos elementos em nós e também a distância entre os nós.